tarde, sejam bem-vindos a mais um ao final do dia comigo, o Mário Emílio Lopes, como sempre, às sextas-feiras, aqui na Cor do Dinheiro. Hoje queria falar sobre a TAP. Ou melhor, não é bem sobre a TAP, é sobre empresas públicas, e a TAP é ou tornou-se uma empresa pública desde que foi nacionalizado pelo governo de António Costa, na altura ainda a geringonça, e tentar perceber porque é que as empresas públicas tipicamente dão origem a estes casos. Neste caso em particular, estamos a falar de 3 mil milhões de euros esbaratados numa empresa que está neste momento com processos que não são todos claros, com envolvimento, interferência política, que não está de forma alguma a ajudar a empresa e que dificilmente dificultará o processo de privatização. Bom, antes de mais, acho que é importante desmistificar a ideia de que uma empresa pública tem este tipo de, tipicamente é deficitária e tem passivos muito grandes e é sempre necessário estar o Estado a injetar lá dinheiro porque os gestores públicos são incompetentes. Na verdade, existem pessoas na administração pública que são muito competentes, e não estou a ser minimamente irónico com o que estou a dizer, e existem gestores privados que são muito incompetentes. E, portanto, a questão não é de agência, não é uma questão de competência ou não por parte dos gestores. É um problema estrutural. É a estrutura, a forma como a administração pública e o setor público do Estado, as empresas públicas do Estado estão montadas, que faz com que isto aconteça. Primeiro, existe uma enorme intervenção política e, tipicamente, essa intervenção política, não sendo muitas vezes alinhada com os objetivos estratégicos de gestão da empresa, portanto, indo contra esses objetivos, pior, ainda utiliza estas empresas como, basicamente, centros de emprego para os boys e as girls de partidos. Portanto, o que nós observamos em muitas empresas públicas é sobreemprego, ou seja, mais emprego que aquele que seria necessário para prestar exatamente o mesmo serviço. E isso é um problema, naturalmente, porque estamos a inflacionar os custos muito acima daquilo que seria necessário para a empresa ser eficiente. Por outro lado, temos também o facto de que não existe aqui um grande incentivo a que a empresa tente ser eficiente, minimizar os seus custos e ter lucro, porque, em última análise, o Estado garante sempre, é sempre aqui o financiador do último recurso. Enquanto que numa empresa normal, se a coisa correr mal, chega a um ponto em que os acionistas não conseguem lá colocar dinheiro e têm de o encerrar, no caso de uma empresa pública, há sempre aqui o Estado como garante de que há sempre financiamento. E isso é um mau incentivo a uma boa gestão, uma gestão eficiente. E depois, aqui, todo o modelo de governança e de organização do Estado. O Estado tem um modelo burocrático que não é por defeito, é de facto, porque foi deliberado. O modelo burocrático previne aqui algumas discricionariedades. O facto de existirem processos que todos os funcionários públicos e administradores públicos têm de cumprir é para evitar discricionariedade e, portanto, essa intenção percebe-se, mas isto transformou-se num grande monstro. E, portanto, estas empresas públicas, a maior parte delas, incluindo também os hospitais, são geridos por despachos e não têm os lá gestores que lá estão, as pessoas que lá estão, não têm autonomia para tomar decisões. Veja-se o caso no hospital, não têm autonomia os administradores para contratar médicos, para contratar enfermeiros, para despedir médicos, para despedir enfermeiros, para decidir que tipo de valências é que oferecem, como é que, e mesmo a forma como interagem com os seus fornecedores, está condicionada por enormes burocracias que, obviamente, tornam todo o processo altamente ineficiente e que não permite que a empresa seja eficiente. Portanto, tudo isto, por todos estes motivos, e a TAP é um bom exemplo disso, nós temos empresas públicas que são, por regra, deficitárias, com enormes passivos. E não é apenas a TAP, veja-se o caso também dos estaleiros nacionais de Viana do Castelo, que tinham prejuízos que eram o dobro da faturação antes de ter sido privatizada. O caso da CP, que tem capitais próprios negativos, ou seja, está tecnicamente falida, superiores a 1.200 milhões. A TAP tinha 500, 600 milhões de capitais próprios negativos.
enquanto que a CP tinha 1.200 milhões. E o que isto significa é que se nós vendêssemos todos os ativos da CP, ainda ficavam lá a faltar 1.200 milhões para pagar aos fornecedores, para pagar aos bancos, para pagar todas as dívidas que a CP tem. Portanto, todas estas empresas públicas, e isto é só a ponta do iceberg, porque se agora estamos a perceber disto na TAP, na FABAR, consegue ser muito pior noutras empresas que não têm tido tanto destaque mediático, nas outras empresas públicas é ainda pior. Portanto, eu acho que está na hora de nós percebermos, nós aceitarmos que o Estado não foi feito para gerir empresas, não é essa a sua missão, e que quando isso acontece, tipicamente temos mau resultado, temos os contribuintes a ter de entrar com dinheiro. Porque quando uma empresa privada vai à falência, com exceção dos resgates que foram feitos dos bancos, e mal, diria eu, mas seria tema para outra conversa, quem paga são os acionistas. Quando uma empresa pública tem estes prejuízos, quem paga somos todos nós. E ainda por cima, para termos um mau serviço. E, portanto, acho que está na hora de nós aceitarmos a evidência clara de que o Estado não foi feito, não está perfilhado para gerir empresas e, portanto, deve concessioná-las, deve privatizá-las sempre que possível e focar-se naquilo que é, de facto, a missão do Estado. Com isto me despeço, desejando-vos um ótimo fim de semana e até para a semana.